Mulher não foi feita para trabalhar. E se você observar, gente rica, rica mesmo, não tem emprego, não tem carreira, não sonha com ter um prédio chique na Paulista com seu nome na porta da sala. Hoje vai ser pedrada. No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre como que a gente pode ativar o feminino e ganhar realmente dinheiro na internet esse ano ainda. Ao contrário do que parece, cada vez mais, principalmente usando o mercado digital, as mulheres estão ganhando mais dinheiro sem se masculinizar, pelo contrário, com formas que são mais leves, mais fáceis para elas dominarem até do que os homens, porque é mais natural para elas e por incrível que pareça, isso faz com que elas trabalhem menos ou até não encarem o trabalho como um trabalho, mas sim como algo que está dentro do seu dom, está dentro da sua missão. Bom, primeira coisa que a gente vai falar é que você vai entender nesse vídeo é que o marketing digital ele é feito de ondas e eu vou te mostrar cada uma delas e por que que essa está sendo uma das melhores para você, é um dos melhores momentos se você é mulher para você começar no mercado digital, tenho certeza disso. Eu estou no mercado digital há mais de 7 anos, caso você não me conheça, meu nome é Lisval, estou no mercado digital há 7 anos, tenho mais de 17 mil alunas e já fiz mais de 25 milhões somente com os meus produtos, com o meu negócio, sozinha sendo mulher. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar como que exatamente você pode fazer isso e aproveitar esse momento em que a gente está vivendo agora. Bom, para você entender de onde tudo começou, a gente está vivendo uma era, né, em que as mulheres começaram a dar um basta. Um basta de um lado um pouco diferente de como aconteceu antigamente. Antigamente as mulheres lutaram muito por direitos, até demais, no sentido excessivo. Quando a gente analisa a história de forma mais antropológica, sociológica, enfim, a gente observa que todo movimento de massa ele passa por essas fases extremistas para ele conseguir alguma coisa. Então, qualquer evento que você for ver na história, desde a Revolução Russa, a Primeira Guerra Mundial, até quando a mulher conquistou o voto, todos os eventos políticos, sociais que acontecem, para acontecer, eles acabam desequilibrando um pouco um certo sistema. E foi exatamente isso que aconteceu com a mulher, porque quando a mulher ela desequilibrou muito para o lado excessivamente masculino, exigindo direitos, exigindo deveres, que ela acabou confundindo essas exigências com ela se tornar um homem em todos os sentidos, até porque o mercado de trabalho ele é feito e sempre foi feito para os homens. A gente está vivendo talvez uma das maiores eras em que você consegue ganhar mais dinheiro se você for mulher, principalmente usando a internet. Eu vou te mostrar o porquê. Então, agora a gente está vivendo justamente o oposto. A gente está vivendo um momento em que pesaram tanto a mão e as mulheres, elas realmente endureceram muito. Isso teve prejuízos não só financeiros, porque parece talvez que se ela virar um homem, trabalhar igual uma máquina, ela vai ganhar mais dinheiro, mas você mesma está aqui nesse vídeo até agora porque você já viu que é exatamente o oposto, porque você não consegue sustentar isso por muito tempo. E agora a gente está observando em toda a internet ondas como influenciadoras como Ballerina Farm e até várias influenciadoras brasileiras que tinham esse arquétipo duro, masculino, e muitas até que diziam que você deveria virar mais homem. Vocês lembram disso? Eu lembro disso. E que agora estão vindo pelo caminho totalmente contrário e às vezes até muito excessivo. E eu não acredito que nenhum extremo seja bom. E nesse vídeo eu quero te mostrar assim como você pode enriquecer, é uma das melhores eras para você enriquecer sendo mulher, ativando o seu feminino real, que é esse que realmente vai te fazer enriquecer, mas não se tornando um estereótipo, não se tornando também o oposto extremo dessas pessoas que também vendem um discurso que não é bem assim, tá? Bom,
Vamos pensar aqui nessas ondas que eu falei agora, tá? A gente está vivendo a terceira onda do marketing digital. A primeira onda foi a onda da produtividade extrema. Você vai lembrar disso se você pensar, que era a onda onde as pessoas faziam muitos eventos de lançamento, que são aqueles eventos 100% gratuitos, 100% ao vivo. As pessoas ainda fazem, mas era uma onda que todo mundo estava praticamente fazendo só isso. Foi a onda que a gente tinha aquele influencer, né, de fora, americano, Gary Vee, falando do império de conteúdo. Ele tinha um videomaker, meu Deus, só imagina que horror. Ele tinha um videomaker que seguia ele 24 horas por dia, filmando tudo que ele fazia e fazendo o máximo de conteúdos possíveis. E eu comecei nessa era, tá, 7 anos atrás, 8 anos atrás, e de fato era muito fácil você vender qualquer coisa na internet, e por ser a era da produtividade, onde quem ganhava, quem produzia em maior volume, quem tinha ali, quem acordava às 5 da manhã, quem tomava banho de gelo, isso era muito difundido nessa época. E qual que foi o grande problema? A produtividade extrema, ela falta o quê? Muito do feminino, ela falta zelo, ela falta sensibilidade, ela falta detalhe. E justamente por faltar tudo isso, as pessoas começaram a desconfiar, porque tudo que era feito com muita pressa para ganhar dinheiro a qualquer custo, de fato não era tão bem feito assim. E esses eventos começaram a ficar muito batidos, as pessoas começaram de fato a ver que essa produtividade extrema, ela não era tão boa assim. A gente começou a ver que postar inúmeras vezes no nosso Instagram não mudava absolutamente nada, em alguns casos. Pelo contrário, você gastava muito tempo, muita energia fazendo uma coisa mal feita e que não necessariamente iria te render dinheiro ali. Bom, depois dessa onda veio logo a segunda onda do marketing digital, que foi a onda mais perigosa e mais masculina. Eu falo perigosa no sentido de que eu acho que mais adoeceu as mulheres, porque o grande perigo de você performar muito num modelo masculino é que você não foi feita para isso. E podem me cancelar o quanto que for aqui, mas, cara, você é uma mulher. O seu corpo é totalmente diferente biologicamente que de um homem. Seu corpo é cíclico, seu corpo muda, seu humor muda. O seu corpo, ele foi feito para gerar uma criança, foi feito para muitas vezes não conseguir, às vezes, carregar o peso daquela criança sozinha, precisar parar, precisar de uma pessoa para te proteger. É totalmente diferente de uma estrutura masculina que consegue ganhar massa mais rápido, que consegue correr mais rápido, que já tem uma mente treinada para sentar já do lado, olhando para onde está a porta dos lugares. Não sei se seu marido não é meu marido, é assim, ele já senta sempre no lugar que ele vai ver as saídas. Ele tem esse drive, sabe? Já anda comigo na rua, do lado, me colocando do lado que não é o da rua, porque ele já tem esse drive aí de instinto de o tempo inteiro estar em alerta. Só que o grande problema dessa segunda onda é que ela ativou muito esse instinto de hipervigilância nas mulheres. Porque foi a onda do high ticket, a onda de que se você fosse a mais cara, se você fosse a de melhor posicionamento, a de melhor status, você venceria. O grande problema é que essa onda exigiu muito das mulheres, nesse sentido de hipervigilância, porque eu tenho que ser perfeita, eu tenho que ter a unha perfeita, senão não posso gravar, eu tenho que ter o produto mais caro de todos, eu tenho que conseguir vender tickets muito altos do meu programa, senão não sou boa o bastante, senão não estou escalando bastante, não estou fazendo bastante. Então, esse foi um modelo em que as mulheres, elas acabaram praticamente com a vida delas. Porque você olhava para os feeds do Instagram e estavam todas praticamente iguais, com cabelo lambido, com batom vermelho, com cabelo pintado de louro, tomando água na taça. Era todo mundo fazendo a mesma coisa, falando a mesma coisa. E uma competindo quem tinha a bolsa mais cara, quem tinha a viagem mais não sei o quê. Quando isso daí, se você é mulher, você sabe, sempre pra gente foi instintivo se comparar. Diferente dos homens, a gente tem muito esse drive. E a comparação, ela chegou muito pesada nessa segunda onda, que graças a Deus começou a terminar. E elas perceberam, né, que era um peso muito grande não só da performance, mas do modelo de negócio. Porque se antes era uma produtividade extrema, agora a produtividade continuou nos eventos, porque elas continuaram fazendo os eventos,
Só que o nível de sofisticação da autocobrança ficou lá em cima. E para piorar essa situação, inseriram-se modelos de vendas muito pesados e muito sofridos para qualquer mulher conseguir desempenhar. Que é o quê? Por exemplo, você ficar fazendo reunião para vender para as pessoas a todo momento. Para você, por exemplo, ficar no direct o tempo inteiro prospectando pessoas, atrás de pessoas, caçando pessoas. Tá vendo como é que isso é masculino? E muitas mulheres começaram a desistir do digital. Foi uma das ondas mais impressionantes em que eu mais observei mulheres desistindo, mulheres que já tinham feito milhões aqui, e eu nos bastidores há 7 anos eu via isso, desistindo totalmente do digital para poder fazer qualquer outra coisa, não porque elas não estariam ganhando dinheiro, elas estavam ganhando muito dinheiro, mas porque elas não conseguiam sustentar aquilo e elas muitas vezes nem sabiam explicar o que estava acontecendo. E a partir do momento que a mulher decidia se realmente abraçar mais esse papel de ser mulher, principalmente quando ela se casa, quando ela tem filhos, ela começa a perceber que não vale a pena, por mais dinheiro que ela esteja ganhando. E eu não estou dizendo para você parar de ser ambiciosa e parar de ganhar muito dinheiro. Eu ganho muito dinheiro hoje em dia trabalhando meio período e sem atender ninguém, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que esse modelo foi um dos piores, porque foi o que mais adoeceu as pessoas, que mais fez as pessoas burnoutarem, eu vi isso por aqui, e que impôs que não existia uma outra forma de fazer, a não ser essa forma. E aí, graças a Deus, a gente entrou, né? A gente começou a entrar na terceira onda, porque começaram a vir movimentos muito extremistas opostos a isso. Como eu disse no início, algumas influenciadoras que começaram a buscar uma vida no campo, começaram a buscar famílias numerosas, começaram a realmente encontrar riqueza e mostrar riqueza em mostrar detalhes, em decorar casas, em trabalhar no campo, em realmente fazer coisas manuais com a mão, cozinhar, coisas demoradas, coisas preciosas, coisas que exigem um olhar de uma mulher. E apesar disso ser muito bonito, a gente entrou também numa ilusão de que essas mulheres, elas são donas de casa e que elas são esposas troféus, sustentadas pelo marido. Quando, na verdade, elas têm todo um modelo de negócio rodando sozinho para que elas possam fazer isso, que faz parte da terceira onda. Então, na terceira onda, a gente começa a observar modelos de negócio em que, de fato, uma mulher consiga trabalhar, desempenhar esses papéis que são realmente muito importantes e também enriquecer. E isso é a primeira vez na história que isso acontece. Eu li uma pesquisa certa vez num livro do Jordan Peterson, muito impressionante, que a maioria das pessoas que chegavam a cargos de sociedade nos grandes escritórios de advocacia americanos eram mulheres. Guarda essa. Só que apesar delas serem a maioria, em determinado momento da vida, a partir dos 35 anos geralmente, a maioria delas, mesmo chegando mais cedo a esses cargos, desistia desse tipo de patamar. Por quê? Porque é a idade em que a mulher começa a cair a fertilidade. É a idade em que a mulher realmente não tem jeito mais. Ela precisa escolher se ela vai continuar solteira, se ela vai continuar sem filhos ou se ela vai escolher de fato formar uma família. E a partir do momento que ela escolhe formar uma família, por mais que ela talvez tenha muito dinheiro no mundo, se iluda, né, que ela vai contratar uma babá, terceirizar para a melhor escola de todas. Isso não é bem assim, porque a mulher ela tem pré-planejado, né, pré-programado no instinto dela, o instinto de cuidado, o instinto maternal. E não é à toa que essas profissões da terceira onda, essas oportunidades que eu vou te mostrar da terceira onda, elas são as que mais se encaixam nos dons já femininos, nas coisas que já são naturalmente mais fáceis pra gente do que para um homem. E se você tá aqui nesse vídeo até agora e você acredita que não existem coisas que são mais fáceis pra gente, mais fáceis para um homem, minha amiga, vai para um prédio então, andar no 12º andar carregando saco de cimento, construindo fundação de prédio para ver se realmente quantas mulheres tem ali. Entra numa faculdade de moda, entra numa faculdade de pedagogia, de enfermagem e conta quantos homens tem ali. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Então, assim, por mais que... E tem uma frase que eu gosto muito da Ayn Rand, que é: você pode até negar a realidade, mas você não pode negar as consequências de negar a realidade.
E a partir do momento que na segunda onda, as mulheres, né, do marketing digital começaram a negar muito a própria realidade e endurecer totalmente para competir com o homem, para realmente ficar competindo ali quem tem o dele maior, era basicamente isso que a gente via aqui nos bastidores, e talvez do outro lado aí vocês não enxergassem isso, mas era muito isso, sabe? E era uma coisa assustadora, que dava para ver que aquela pessoa, ela vivia na competição, ela não vivia realmente para estar ali na sua essência, para estar entregando um trabalho em que ela está ajudando as pessoas, em que ela está difundindo a sua marca. E tudo isso acaba fazendo com que muitas mulheres acreditem que esse é o único caminho, principalmente por causa essa segunda onda, né, que impôs muito isso a elas. E aí vem a terceira onda, em que mostra justamente que a simplicidade é uma baita forma de enriquecer, e não é à toa que você vê mais mulheres enriquecendo, mostrando uma vida simples, de desejo, que muitas gostariam de ter, de calma, de paz, de leveza, do que as que estão viajando a Europa, comprando Ferrari, comprando bolsa de marca e ostentando ali um sapato de 10 mil reais. E isso é muito louco, porque hoje também a gente entrou mais nessa onda, porque a gente começou a ver mulheres também que começaram a se arrepender de fato ter olhado basicamente para a carreira e ter perdido todo o resto. Eu brinco que não adianta você ganhar o mundo se você perde todo o resto dentro da sua casa. Eu fui uma pessoa que fui multimilionária antes dos 30 e eu tinha essa mentalidade. Eu tinha a mentalidade que eu poderia muito bem dar conta dos dois vivendo nessa segunda onda. E eu fui totalmente espancada, porque de fato a gente não consegue fazer isso do jeito que a gente acha que contam, né? Que contam pra gente que dá pra fazer quando a gente tá falando ali da segunda onda, desses métodos que eles ensinam na segunda e na primeira onda. Então, essa é uma onda, a terceira onda que a gente está entrando agora, em que as mulheres elas não estão dispostas mais a abrir mão. Elas não estão dispostas mais a vencer lá fora e perder aqui dentro, entende? Porque depois a conta chega. E por mais que para o homem seja uma coisa fácil, eu falo que o homem ele não tem esse drive, igual eu falei sobre o drive da hipervigilância, ele não tem o drive de muitas coisas que a mulher tem e por isso que ela desempenha coisas melhores do que ele. Só para você entender um pouco, ilustrar isso que eu estou dizendo, para o homem não é uma coisa tão difícil ter uma relação sexual e esquecer a pessoa logo depois. Para a mulher, isso já é uma coisa emocionalmente muito difícil, por mais que ela negue que não. Então, no trabalho, a gente tem um pouco do mesmo instinto. A gente não consegue estar num lugar em que meio que a nossa alma não está totalmente completa, em que a gente não sente no fundo do coração que a gente tem ali algo a realizar, algo a contribuir, algo a transformar outras pessoas. Então, quando a gente vai falar aqui sobre essas formas de prosperar ainda esse ano, para aproveitar realmente essa terceira onda, se você é uma pessoa que quer ativar essa questão da energia feminina no trabalho, a primeira delas e uma das melhores é você ensinar, principalmente outras mulheres. Por quê? Quando as mulheres desde sempre, elas se nutrem quando elas estão juntas, né? Quando elas fazem trabalhos juntas, quando elas cozinham juntas, quando elas estão felizes juntas. E é por isso que apesar da sua avó, da sua bisavó, da sua mãe, muitas vezes não ter tido oportunidade nenhuma, a não ser escolher ser professora ou ser dona de casa, basicamente ela não podia fazer qualquer outra coisa na vida dela, ela era muito feliz. E também podem me cancelar o quanto for, mas ela vivia muito imersa a núcleos de outras mulheres, que a gente chama hoje de rede de apoio, mas a gente mal tem, porque a maioria das mulheres hoje conversa por uma tela de celular. E não tem essa reciprocidade mais de ir na casa da outra, ajudar com uma criança, ajudar com uma pessoa que está doente. É todo mundo por si. E isso para a mulher faz ela se quebrar aos poucos. Então, quando a gente coloca no nosso trabalho núcleos em que a gente está realmente em contato com outras mulheres, ajudando outras mulheres e principalmente ensinando outras mulheres, né? Não é à toa que sempre tivemos muitas professoras mulheres. A mulher, ela gosta muito de ensinar. Isso acaba realmente energizando a mulher, ao invés de tirar
a energia toda dela, né? O drenar ela o dia inteiro para depois ela ter que voltar quando ela volta para casa, pro masculino, pro feminino. Isso não acontece muitas vezes, por isso que você fica cansada, estressada, chata pra cacete. Nem você mesmo sabe o que você tá reclamando, o que você tá chorando. Você odeia fazer as coisas na sua casa. Não porque o trabalho não seja muitas vezes pesado, é pesado. Mas quando a gente tá quando a gente tem o feminino dentro do nosso trabalho e ele tá energizando a gente, em vez de só drenar a nossa energia, que é quando a gente tá muito masculinizada no trabalho, realmente fazendo, competindo, fazendo coisas muito igual ao homem, a gente volta pra casa com mais amor, com mais serenidade, com mais paciência, com mais leveza. E isso é muito nítido para todo mundo que está em volta da nossa família. Então, ensinar é uma das coisas hoje que mais está enriquecendo mulheres. E é muito doido porque a sua avó, antigamente, ela não só não tinha opção nenhuma de escolher carreira, como ela não tinha opção de fazer o que você pode fazer hoje, que é ensinar o que você quiser, simplesmente abrindo uma câmera do seu telefone e poder enriquecer desse jeito. O segundo ponto é você trabalhar com algo manual, tá? De preferência, algo delicado, algo que exija sensibilidade, algo que exija um toque artesanal. A gente está numa era muito forte da IA e se você for observar as empresas de inteligência artificial, elas estão numa pegada cada vez mais masculina. Até as marcas das empresas de inteligência artificial, as logos mesmo, têm se modificado para ficar cada vez mais numa pegada muito masculina. E a gente fica pensando que, poxa, se meu trabalho não tiver IA, se meu trabalho não acompanhar IA, se eu não me posicionar como IA, eu vou ficar para trás, que é o que querem que você acredite. Mas é justamente o oposto. Cada vez mais a gente tem visto movimentos de pessoas que estão indo para trabalhos artesanais, muito humanos, né? Que realmente não tem como aquilo não ser um ser humano, porque estão sentindo falta, porque a IA massificou muito essa coisa de todo mundo igual e masculinizou consequentemente. Então, quando olha algumas tendências muito interessantes que eu tenho visto fora do Brasil, eu gosto de estudar muito com mentores fora do Brasil, e eu tenho visto um regresso de newsletters, mas não no formato digital, mas no formato cartas reais, escritas à mão e feitas uma a uma por, às vezes, especialistas, influenciadoras, né? Enfim, que tem um produto disso e que mandam uma a uma todo mês para suas seguidoras, para suas alunas, para quem assina aquelas newsletters ali. E olha que delicadeza desse gesto, né? Olha quanto trabalho, quanta demora. E quando a gente vai ver esses pequenos passos, assim, não dá para comparar com, às vezes, um pão que a sua avó ficava muitas horas para poder ter a paciência de fazer antigamente. E ela fazia aquilo com amor, ela não fazia aquilo com desespero. Outras tendências que a gente vê nesses trabalhos mais manuais é uma tendência muito forte de produtos wellness, que são o quê? Produtos de saúde, produtos de cuidado. E a gente observa que quanto mais esses produtos estão na boca de mulheres, né? São produtos femininos, mais esses produtos vendem. Caso você não saiba, o público feminino, ele é o maior público comprador que existe em todos os mercados, principalmente no mercado digital. Isso eu fiquei sabendo dentro de uma palestra privada da própria Hotmart, abrindo dados né, bem sensíveis para a gente em determinado momento. Então, esses produtos físicos, enfim, eu vejo muitas marcas crescendo ali, que são marcas que cuidam muito das pessoas, marcas de aromas, marcas, às vezes, de alimentos, que são alimentos sem glúten, alimentos que fazem bem para algumas questões, alimentos que têm algumas vitaminas que ajudam mulheres, né, ao mesmo tempo. E você vê grandes sucessos, como, por exemplo, a Gummy Hair, que é uma marca que basicamente está prestes a bater um equity de 1 bilhão e que foi uma marca que olhou para um problema feminino e cuidou desse problema de uma forma linda, de uma forma, se você for olhar, são umas gominhas de ursinho coloridas, né? É totalmente feminino esse universo, é totalmente de cuidado, tá? Então, essa é uma grande forma de você se conectar com a paz, com a tranquilidade, com a calma, ter algo também muito lucrativo. E a terceira forma, ela é a que eu mais gosto, sinceramente. E a que eu vejo que é a mais fácil de começar, a mais fácil de você investir quase nada praticamente, e a mais fácil também de você conseguir um trabalho em que você trabalhe realmente menos horas
e consiga uma escala maior financeira, um faturamento mais alto, que é você parar de vender a sua hora. Meio louco falar isso, né? Bom, a gente vai voltar aqui um pouco no que eu falei no início do vídeo, que se você for parar para pensar, não é assim que os ricos fazem. Porque rico não tem emprego, rico não tem carreira, rico não quer ter um prédio, ter uma sala com o nome dela lá na Paulista. Rico não tá nem aí para isso. Meu rico, minha amiga, ou ela é herdeira e ela vive de ativos que trabalham para ela, ou ela não é herdeira, mas ela criou ativos que trabalham para ela se tornar herdeira um dia. Essa é uma das melhores formas de você enriquecer. E os ricos, eles fazem isso, se você for observar quem é rico, rico de verdade. Não tô falando gente rica na internet que aluga Porsche pra fingir que é rica, não, tá? Tô falando rico mesmo. Pessoas que se apresentam até pelo sobrenome da tradição familiar que eles têm, a gente nem imagina o que é isso. Essas pessoas, elas vivem de ativos que trabalham para elas. E uma das formas mais simples de você hoje, minha abençoada que tá aí, né, igual a gente, pobres mortais aqui, igual eu era também, das formas mais simples que a gente tem de fazer isso hoje, com tudo que a gente sabe, com tudo que a gente estudou, com tudo que a gente já gosta de fazer, e sua avó não tinha oportunidade antigamente, é você fazer isso através do seu conhecimento, empacotar o seu conhecimento em um produto digital, geralmente eu gosto de curso, tá? Para você gravar esse curso uma vez e vender ele muitas e muitas, dezenas, centenas ou talvez como eu, milhares de vezes no automático. E é uma forma de você crescer muito a sua mensagem, crescer muito a sua marca, porque é o mesmo que você já faz hoje atendendo uma pessoa atrás da outra, igual um papagaio, repetindo as mesmas coisas, já viu? E você pode fazer esse atendimento que já transforma, que já ajuda muita gente, chegar a milhares de pessoas, em vez de chegar só às pessoas que você tem atendido hoje, por exemplo. E quando você faz isso, e você grava uma vez, você vende várias vezes, você consegue reduzir drasticamente a sua carga de trabalho e enriquecer, porque esse curso, esse conhecimento, ele está vendendo por você, o seu nome está crescendo, porque mais pessoas estão sendo transformadas, então a sua marca cresce e ninguém tira a sua marca de você. Então, assim, você vender alguma coisa no automático é uma das maiores oportunidades da terceira onda e que pouquíssima gente ainda está aproveitando e está olhando para isso. E a sua sorte é que no dia 25 eu vou fazer, 25 e 26 na verdade, um workshop inteiro para construir com você juntinho esse produto através do seu conhecimento. Mesmo que você não faça ideia, a gente vai construir ele de forma mais automática juntas, abrindo a tela. É realmente um workshop para a gente fazer juntas, tá? Você fazendo junto comigo e você construir esse produto, ou você pegar algo que você já tem, um produto que você já tem uma ideia, mas que você não consegue vender e reempacotar ela da forma certa para você já sair. Vai ser final de semana, já sair na segunda-feira com tudo pronto, já vendendo esse produto, já com página pronta, ele no link da sua bio. E detalhe, mesmo que você não tenha nenhum seguidor, porque o que eu vou te ensinar é justamente a vender esse produto para quem ainda não te conhece, para crescer a sua marca de forma automática. Hoje eu consigo trabalhar meio período, basicamente, né? Eu tenho 3 filhos, eu preciso fazer isso, não tem jeito, se eu quero estar com eles. E eu achava que não existia jeito, principalmente porque eu vivi muito tempo na segunda onda e quase perdi tudo que eu tinha por causa da segunda onda, no sentido de perder mesmo a minha família. Porque eu achava que não tinha como. Ou eu tinha uma carreira de sucesso que eu enriquecia, ou eu era aquela dona de casa passiva que ficava lá cuidando do filho, do marido e não conseguia fazer mais nada. E a terceira onda ela veio justamente para mostrar que existe uma forma, existe um caminho, porque ela está muito focada nessas coisas que eu te falei, no tempo que é um tempo precioso e é um tempo que a gente às vezes procura fazer coisas com mais sutileza, com mais relaxada, né, mais leve, fazer coisas às vezes maiores assim, em vez de fazer tudo na pressa. Então a gente quer o nosso tempo de volta, ao mesmo tempo em que a gente quer enriquecer, sem ficar ali comprometendo a hora, porque senão não tem como a gente estar ali com a nossa família. E é exatamente isso que você vai aprender nesse workshop, dia 25 e 26. Clica aqui embaixo desse vídeo para você
entender tudo como vai participar, como vai funcionar e participar. E eu te vejo lá.